Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. In our second session, we will think about Yoga, Shastra and Meditation. Então, nessa nossa segunda sessão, a gente vai falar do caminho do Yoga, Yoga Shastra e meditação. Yesterday we have seen with reference to Bhagavad Gita and meditation. Ontem a gente viu a relação, diferenças e semelhanças entre Bhagavad Gita e meditação. Life is an interaction between mind and matter. A vida é uma interação entre a mente e a matéria. If you don't mind, it doesn't matter. Ele fez um trocadilho. Se você não se importa, e não se importa, doesn't mind, doesn't matter. É um trocadilho em inglês, não dá para traduzir. So the Yoga Shastra basically works on the mind and not on the body. Então o Yoga Shastra basicamente trabalha na mente e não no corpo. There are three types of approaches given to work on mind in the Yoga Shastra. Então existem três tipos de abordagem para trabalhar a mente no Yoga Shastra. The first approach is for the highly evolved students. A primeira abordagem é para estudantes que têm um envolvimento bastante alto. The second type of approach is for those who are less evolved. E o segundo é para aqueles que têm uma evolução e um envolvimento um pouco mais baixo. And the third type of approach is for those who are still hanging on their body. E a terceira abordagem é para aqueles que ainda estão muito presos ao corpo, à questão material. Lesser the support we take, faster we go. Quanto menos suporte a gente tiver, mais rápido nós iremos. I'll give an example for this. Ele vai dar um exemplo. Once there was a centipede walking. Uma vez, então, tinha uma centopeia caminhando. And a crow came and started talking to the centipede. Crow. Bird. Um corvo veio e começou a falar com essa centopeia. And the crow said, "My dear centipede, I have got two legs. I know one leg you lift, you put. Second leg you lift, put. Eu tenho duas pernas e sei como colocar um pé na frente do outro. But you have got 100 feet. How do you decide which foot to lift when and where to put it?" Mas você tem 100 pés. Como é que você sabe a hora de levantar um pé e onde colocá-lo? And the centipede started thinking. Então a centopeia começou a pensar naquilo. And she could not move. E então ela parou de se mover. Those who think, they get stuck. Aqueles que começam então a pensar ficam parados. Those who think, they cannot laugh. Aqueles que pensam não conseguem se divertir, não conseguem dar risada. Those who laugh, they don't think. Mas aqueles que dão risada não pensam. So, Yoga Shastra talks about freedom from this thought process. O Yoga Shastra então vai falar da liberdade nesse processo. So the first approach is Yogaha Chitta Vritti Nirodha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthana. Ele falou um sutra que é a primeira abordagem. Where it is said, we are able to arrest the thinking process by our free will. Nós somos capazes de prender o nosso processo de pensamento através da liberdade que temos, da nossa livre-arbítrio. Many of us don't want to think, but we can't stop thinking. A maioria de nós não quer pensar, mas a gente não consegue parar de pensar.
and we bite our teeth and no, I am doing meditation, no thinking. Então a gente morde os dentes, né, e fica falando, eu estou meditando, eu não estou pensando. And the mind becomes more violent. He starts thinking, I will check you. E a mente vem e fala, você está pensando, eu vou te testar. Why this happens is because we are not highly evolved students. Isso acontece quando a gente não está com esse envolvimento muito alto. Nós não somos alunos com esse envolvimento muito alto. And for such students, there is minimum support. E para esse tipo de aluno, o quanto menor suporte, melhor. The Sutra tells, Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. O Sutra diz isso. Only by practice and dispassion you can stop thinking. Só através da prática e a dedicação você vai conseguir parar de pensar. Now what is our condition? Mas qual é a nossa condição? Our condition is we are dispassionate for the dispassion. We are dispassionate. That means we don't have dispassion. Okay. Desapegados. Essa é a nossa condição. So, our mind is constantly hanging on so many things. A nossa mente está constantemente se ligando a coisas diferentes. And with that kind of mind, we sit for meditation. E com esse tipo de mente é que a gente senta para meditar. And when we see somebody has got a pillow to sit for meditation, we sit and think about the pillow. Então as pessoas muitas vezes adquirem aquelas almofadinhas para meditar e elas se sentam para meditar e começam a pensar na almofadinha. Then we see the other person has put a Rudraksha Mala rosary in his neck and he is sitting for meditation. We also think, I think I should get one Rudraksha Mala. E outras pessoas adquirem esse Rudraksha Mala, que é aquele colar, né? E elas sentam para meditar e começam a pensar coisas sobre esse colar. So we are basically only thinking about the world, and with that mind we cannot sit for meditation. Porque a gente basicamente está pensando sobre o mundo e com esse tipo de mente a gente não consegue sentar para meditar. And therefore we suffer. E é por isso que a gente sofre. So this approach is not for us. Então esse tipo de abordagem não é para gente. Now the second approach is Kriya Yoga. A segunda abordagem é Kriya Yoga. Yesterday you have seen in the evening when we went to Swami Maheshwaranandaji, how the firework was done. Ontem à tarde a gente foi ver o Swami e a gente viu como é que é feito o trabalho com fogo. What yesterday Swamiji told, I will summarize in few words. O que o Swami falou ontem, ele vai resumir em poucas palavras. Differences are because of the forms. As diferenças existem devido às formas. We are many because we have got different forms. Nós somos muitos porque nós temos formas diferentes. But we are all living in the space which does not have any form. Mas todos nós que somos diferentes estamos vivendo num espaço que não tem forma nenhuma. So the formless is one and the forms are many. Então, existe uma forma que é uma e existem várias formas diferentes nessa forma. When the mind is entertaining forms, it will be running from one place to another place. Enquanto a mente se entretém com essas formas, ela fica indo de um lugar para outro. But when all the forms are burnt in fire, they are reduced to ash. Mas quando todas as formas são queimadas no fogo, elas se transformam em cinza. And we have seen yesterday, we have taken the ash and put on our forehead. E ontem a gente pegou essa cinza e passou na testa. So we now respect not the forms, but the formless. O que a gente deve então estar atento e buscar não é a forma, mas essa ausência de forma. We are not interested in the ornament, we are interested in the gold. A gente não está interessado no ornamento que é feito, mas a gente está interessado no ouro. We pay for the gold, not for the form of the ornament. A gente paga pelo ouro, não é pela forma do ornamento. This principle is demonstrated in Kriya Yoga. Esse então é um princípio que aparece no Kriya Yoga. This is for the little less evolved students.
Esse princípio, então, esse segundo é aplicado para esses alunos que têm um envolvimento, uma evolução um pouco menor. Because the highly evolved student can simply quieten himself and merge in the absolute. Porque aquele aluno que está naquele envolvimento, aquela evolução maior do primeiro passo, ele simplesmente pode sentar em meditação e mergulhar no absoluto. And the second grade student requires something to do. Mas esse aluno do segundo nível, ele precisa de uma ajuda, de algo para fazê-lo ir. I'll give you an example. Ele vai dar um exemplo. There is one boy in Australia. I was staying with them. E tem um rapaz na Austrália, ele ficou lá um tempo com ele. And the boy was hardly 8 years or 9 years of age. E esse rapaz tinha no máximo 18, 19 anos. And he has by-hearted all the tables. He has by hearted all the... Tables. Like 2, 2 ja 4, 2, 3 ja 6, 2, 4. Ah, ok, great. E ele sabia de cor todas as tabuadas. So, the round figures, then half 1 ja half 2 ja 1, half 3 ja 1.5, half 4 ja 2. Like all the possible combinations, he just by-hearted them. E ele sabia inclusive combinações mais difíceis, com frações, né? Ele conhecia todas essas combinações de cor. Like 0.75 ja 1.75, 0.752 ja 1.5, like that, he used to remember everything. Inclusive essas frações 7.1 vezes 8.6, algo assim, ele sabia todos, lembrava todos de cor. So in the classroom, when the teacher asks the question, he will reply just like that. E quando o professor então perguntava na aula, né, ele respondia imediatamente. So the teacher told him, you are not going to answer any question. Então o professor falou para ele, olha, você não vai responder mais nenhuma pergunta. Because other students struggle and he just gives like that. Porque os outros alunos se esforçam para saber o resultado e você já responde imediatamente. In the same manner, yesterday Swamiji told 2 things. E da mesma maneira ontem o Swami disse duas coisas. He said those who cannot think properly, understand, for them is the Kriya Yoga. Para aqueles que não conseguem entender de uma maneira adequada, para esses existem Kriya Yoga. So he told you, Kriya Yoga I do and knowledge Swamiji does, he referred me. Por isso que ele falou, eu faço Kriya Yoga e para vocês terem o conhecimento, vocês vão com o Swamiji. So in the Kriya Yoga, there are 3 principles which are advised. No Kriya Yoga existem 3 princípios que são dados como conselho. Tapas, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhanani, Kriya Yoga. Tapa, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. You know, we are offering oblations in the fire. Vocês viram, ontem a gente deu oferendas ao fogo. You cannot remain lazy and indolent. Você não pode ficar preguiçoso ou indolente. If you are simply worshipping the God with the flowers and water, doesn't matter. Não importa se você está fazendo adoração aos deuses com flores ou com água. But when you are offering oblation to the fire and you just look this way, anyway I have to finish it and going, oh God, I got bored. Porque se você estiver indolente ou preguiçoso quando estiver fazendo essas oferendas para o fogo, você pode acabar se queimando. So when you do this Kriya Yoga, the fire worship, you learn how to be alert in whatever you do. Então, por isso que é nesse processo do Kriya Yoga, quando você está fazendo as oferendas ao fogo, você aprende a estar alerta no que quer que você esteja fazendo. Most of the problems in our life are because we are not alert. A maioria dos problemas da nossa vida acontecem porque nós não estamos alertas. You know, the car accidents happen never by a training driver, but by an old driver. Veja você que os acidentes de carro não acontecem com pessoas que estão aprendendo a dirigir, mas acontecem já com pessoas que dirigem há bastante tempo. Because the driver says, okay, I know driving, and he goes recklessly. Porque esses motoristas já experientes falam, eu já sei como dirigir, eu não preciso prestar atenção. But the one who is learning is very careful, looking this side, looking that side, looking at the signs and goes slow. Ao outro passo, aquele que está aprendendo a dirigir, ele está prestando atenção em tudo, nos sinais, na velocidade, em como ir, onde ir.
in the same manner, when we are living or doing our yoga, are we alert or we are mechanically doing? Da mesma maneira, quando a gente está fazendo a nossa prática de yoga, nós estamos alerta ou estamos fazendo isso mecanicamente? If we are doing yoga mechanically, you will never be benefited spiritually. Se nós fizermos o yoga mecanicamente, a gente nunca vai se beneficiar espiritualmente dessa prática. And then such people, they go, they just become like a robo. E então essas pessoas que fazem a prática mecanicamente acabam se tornando como robôs. If somebody is really practicing yoga, there is joy in his heart, smile on his face, and alertness in his intellect. Essa pessoa que pratica realmente, ela vai ter alegria no coração, um sorriso na face e o último, eu perdi? Alertness. E vai estar bastante atenta. Therefore, for remaining alert every moment, Kriya Yoga is practiced. É por isso que então, para as pessoas que precisam desenvolver essa atenção a todo momento, o Kriya Yoga é indicado. So the first is tapaha. O primeiro então é tapas. Tapas means readiness to accept the difficulties without suffering and without complaint. Tapas significa a prontidão para aceitar Difficulties? to accept them? Cheerfully and without complaints. Para acertar com alegria e sem reclamação. Like you all have come all the way from Brazil. Como vocês, por exemplo, que vieram de longe, vieram do Brasil. You may not be having all the comforts what you have in your house. Talvez vocês não estejam recebendo todo o conforto que vocês têm na sua casa. And those who are not ready for this problem, they cannot go out of their house. Mas as pessoas que não estão prontas para enfrentar esse tipo de desconforto, de problema, elas também não estão prontas para sair de casa. Like I also move around the world. Ele falou que ele também viaja pelo mundo. And the type of food I have been taking in India for last 70 years is totally different. E, por exemplo, o tipo de comida que ele tem comido na Índia pelos últimos 70 anos é totalmente diferente. But when I go to your country or Argentina or South Africa or Europe or Ireland or Switzerland, there the food is so different that somebody came with me, he said, I cannot stay with you like this food, I have to go back. Então ele está mencionando que às vezes ele viaja por várias partes do mundo, mencionou vários países e às vezes a pessoa fala, nossa, essa comida é tão diferente, eu não tenho como ficar aqui, eu tenho que voltar. So if we complain, you cannot work. And if you want to work, stop complaining. Se você reclama, não dá para trabalhar. Se você quer trabalhar, então pare de reclamar. This readiness is called tapas. Então, essa prontidão, esse estado de estar pronto para enfrentar essas diferenças é chamado de tapas. Then comes the Swadhyaya. E então vem Svadhyaya. Swadhyaya is giving a healthy food for your mind to think. Svadhyaya é como dar uma comida saudável para a mente para que ela pense. As we know, our body should have healthy and good food. So also, your mind also must have healthy and good food. Como a gente sabe, o nosso corpo tem que receber uma comida saudável. Da mesma maneira, a mente também deveria receber uma comida boa e saudável. Suppose somebody is all the time reading crime novels. Vamos pegar um exemplo de alguém que está toda hora lendo romances de assassinato, de crimes. Or the books like Harry Potter, all the witchcraft. Ou livros de magia como Harry Potter. Now those children or elderly people, when they sleep, what kind of dream they will get? Então imagina que são crianças e depois elas crescem, ou imagina, depois elas vão dormir e que tipo de sonhos que elas vão ter? So in the dream that boy sits on a broomstick and goes Então nesse sonho o que vai acontecer? Você vai imaginar o garoto na sua vassoura mágica, voadora, andando por aí. And then he falls from his bed.
E daí essa pessoa que está sonhando, ela acaba caindo da cama. Oh, how did I fall? I was on the broom going with the Harry Potter. Como é que eu caí da cama? Eu estava naquela vassoura voadora com o Harry Potter. Our dreams are nothing, but what kind of literature we have given to our mind as food. Os nossos sonhos nada mais são do que o tipo de literatura que a gente deu para a nossa mente como se fosse comida. Therefore, it is necessary that every day we study Gita or Yoga Shastra so that our mind is given healthy food. É por isso então que é importante que todos os dias a gente estude o Gita ou os Yoga Shastra para que a nossa mente receba uma comida boa e saudável. We can also study the life stories of great masters. A gente também pode ler e estudar as biografias de grandes mestres. And those great masters were like you and me, but they have worked hard and they have grown to that stature. Esses grandes mestres, na verdade, eram como ele e nós, mas eles deram duro e chegaram nesses estágios onde chegaram. And thus we get confidence and the possibility that we can grow spiritually. E dessa maneira a gente pega a confiança de que a gente também pode crescer espiritualmente com esses exemplos que nos são dados. This is one aspect of Swadhyaya, now the second aspect. Esse é um aspecto de Svadhyaya. Agora vem o segundo aspecto. Swadhyaya means observing your mind. Svadhyaya também significa observar a nossa mente. Before we take up to any activity, what is the quality of our mind? Antes da gente se engendrar em alguma atividade, qual é a qualidade da mente? When we are functioning through the activity, how is the quality of our mind? Quando a gente está operando alguma atividade, qual é a qualidade da mente? After the job is finished, how is the mind left behind? E depois que termina o serviço, como é que se apresenta a mente? Normally what happens, before we start anything, we are excited. Normalmente, antes da gente começar alguma coisa, a gente fica excitado. When we are doing the job, we are worried about the results. Quando a gente está fazendo aquele trabalho, a gente está se preocupando com os resultados do trabalho. And when the job is done, we have regrets. Oh God, I should not have done this way. E quando o trabalho é feito, a gente está arrependido, falando, ah, meu Deus, eu não deveria ter feito desse jeito. And thus our mind is never taken care of by us when we are living in this world. E dessa maneira, a mente nunca vai ser comandada pela gente se a gente estiver vivendo desse jeito nesse mundo. When you are moving in India, you may come across a multi-star beauty parlor. Quando você estiver viajando pela Índia, você pode encontrar alguns salões de belezas multi-star. Below a tree directly, one man sits for shaving. ele foi irônico. Está dizendo, embaixo desses salões multi-star, né? Na verdade ele está ironizando, seja uma árvore, alguém vai sentar lá para fazer a barba. So one person is sitting on a stone and the barber is doing whitewash for him. E uma pessoa então está sentando numa pedra e o barbeiro está fazendo ali o seu trabalho. And then he has got a razor, he keeps on sharpening it again and again. E ele tem então uma lâmina de barbear e ele continua afiando essa lâmina várias vezes. He will shave one side and again sharpen it. Ele vai fazer um pouco da barba e vai afiar de novo. Again he shave from the other side, again he sharpen it. Vai fazer o outro lado da barba e continua afiando. And after the work is done, he will again sharpen it, clean it and put it in a nice way so it can be used on second person. E depois que ele terminar, ele vai afiar de novo, vai guardar direitinho para que ela possa ser usada no próximo cliente. They don't use the disposable razors. Eles não usam essas lâminas descartáveis. In the same manner, we have to use our mind again and again. Our mind is not disposable. Da mesma maneira, a gente tem que usar a nossa mente várias vezes. A nossa mente não é descartável. So, like the barber takes care of his instrument every now and then, do we take care of the instrument called as mind with which we are coming in contact with the world? Da mesma maneira que o barbeiro cuida do seu instrumento com bastante carinho, a gente tem tomado cuidado desse instrumento que é a mente,
que nos coloca em contato com o mundo. And for that, let us observe whether we are acting or we are reacting. Então, vamos observar se a gente está atuando ou se a gente está reagindo. When we act, the quality of mind is different. When we react, the quality of mind is different. Quando a gente age, a qualidade da mente é uma. Quando a gente reage, a qualidade da mente é outra. Many times you must have done at your home, the children sometimes keep on nagging something. And instead of telling, once you tell, second time you tell, third time if the same thing is asked by the child, stop it now. This become angry. Vocês que têm crianças em casa, às vezes as crianças ficam pedindo uma coisa, enchendo o saco, pede uma, pede duas, pede três, e daí você fica completamente impaciente com a criança. And when we become angry, we are disturbed, not the world. E quando a gente se coloca então nervoso ou impaciente, a gente que está sendo perturbado, não o mundo. Therefore, Swadhyaya means when we are living in this world, are we acting or reacting? Da mesma maneira, Svadhyaya diz, quando estamos vivendo nesse mundo, nós estamos agindo ou reagindo. Now the third is Ishvara Pranidhana. E o terceiro aspecto então é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana is not the routine meaning. Don't take, go to the church, Lord, kindly note the following things, then do it for me and I am going to sleep. Ishvara Pranidhana não tem esse significado óbvio de você rezar, fazer as orações e, enfim, ficar pedindo coisas para Deus. And then again come back and take the priest. Oh, Father, I have committed so many mistakes, kindly take care of it, okay? So I have become fresh to commit another mistakes. Ou quando você comete algum erro, você vai lá para o padre e se confessa, fala, como se você estivesse liberado para cometer novos erros, novos pecados. That is not surrender to the God. Isso não é a rendição a Deus, não é isso. Ishvara Pranidhana means invocation of our dormant divinity in and through every action of our life. Ishvara Pranidhana significa invocar a nossa divindade dormente em toda e qualquer ação da nossa vida. God is perfection. Deus é perfeição. God is absolute detachment. Deus é um comprometimento absoluto. When the divine expresses through us, quando a divindade se expressa através da gente, our performance is perfect. A nossa performance então também é perfeita. And yet we don't carry the load of perfection on our head. Embora a gente não carregue esse monte de perfeição na nossa cabeça. Such person has learned Ishvara Pranidhana. Essa pessoa que então expressa a divindade através de si aprendeu Ishvara Pranidhana. We have to be perfect, not the world. Nós temos que ser perfeitos, não o mundo. Normally what happens? Those who are perfectionists, they expect the world to be perfect. Aqueles que são perfeccionistas, eles esperam que o mundo seja perfeito, não eles. And as a result, others will never change, but this perfectionist becomes perfectly miserable. E embora os outros não vão mudar, esse que é perfeccionista, ele vai se tornar então um sofredor. Because he is perfectionist, so he becomes miserable also perfectly. Porque ele é tão perfeccionista que ele se torna um sofredor da maneira perfeita. Therefore, friends, these three things, Tapasvadhyaya, Ishvara Pranidhana, brings out the best in us with alertness and understanding. Então, essas três coisas combinadas vão trazer o melhor que nós temos em nós com atenção e compreensão. Now, the third kind of student who is in KG1. Aquele terceiro nível de estudante que está nesse nível mais baixo. If you talk to the child, a small child, 1 plus 1 is equal to 2. Se você fala com uma criança, 1 mais 1 é igual a 2. He won't understand anything. Essa criança não vai entender nada. So what we do, we know what the child likes is chocolate. Então, o que a gente faz para ela entender? A gente sabe que a criança gosta de chocolate. So the teacher brings a chocolate box in the class. Então, o professor faz o quê? Ele traz uma caixa de chocolate para a aula. And her interest is to teach mathematics.
E aí vai criando o interesse no aprendizado da matemática. But the children's interest is in the chocolates. Mas na verdade as crianças estão interessadas no chocolate. So the teacher shows the chocolate and says, "This is one chocolate." Então o professor mostra e fala, esse é um chocolate. And the child understands, "This is one chocolate." Mas a criança entende, esse é um chocolate. Then the teacher takes another chocolate. "This is one chocolate." Então o professor pega outro chocolate e põe toda a atenção no numeral. Then she takes them together. One chocolate plus one chocolate is equal to two chocolates. Então, enfatizando os numerais, ele diz 1 mais 1 chocolate é igual a 2 chocolates. Now the child has understood there are two chocolates, but not two chocolates. Então a criança começa a entender que tem 2 chocolates, não 2 chocolates. So after teaching in the class, the teacher asked the student, "Now tell me, I will take your examination." Então, depois de ensinar, o professor fala para os alunos, agora vocês vão me falar, eu vou fazer uma chamada com vocês. So she asked a boy student, "If I give you two chocolates, if your friend gives you two chocolates, how many chocolates you have?" E aí a professora fala, se eu te der 2 chocolates, se o seu amigo te der 2 chocolates, quantos chocolates você vai ter? And while asking the question, she has already showed the answer also. E enquanto está fazendo a pergunta, ela já vai mostrando a própria resposta. And the student says, "I have 5 chocolates." Mas o aluno fala, eu vou ter 5 chocolates. "How come 5? Again I'll ask you a question," and she again repeats the question. Mas então a professora, para confirmar, repete de novo a pergunta. "Your friend gives you 2 chocolates, I give you 2 chocolates, how many chocolates?" Então, enfatizando que ela dá 2 e o amigo dá 2, quantos chocolates você vai ter? And the child is cool, 5. The child says 5? 5 again. Yeah. E a criança fala 5 de novo. Now the teacher gets angry, "How come 5? Aí a professora fala, como é que é essa resposta? Como é que você está falando isso? The student says, "I have got one already in my pocket." O aluno fala, eu já tenho um no bolso, professor. See, the child's attention was never on mathematics. His attention was on the chocolate. É só para a gente saber que então a atenção da criança não estava no processo de ensinamento da matemática, mas estava no chocolate em si. In the same manner, we are in that level. Da mesma maneira, nós estamos no nível dessa criança. So we require many supports. E esse tipo de pessoa precisa de muito suporte. Like a grown-up person, he can calculate everything without any support. Mas quando crescer vai poder calcular qualquer coisa sem esse apoio, sem esse suporte. But for the child, he requires so many supports. Mas enquanto criança ele precisava de muito apoio para aprender. In the same manner for us, first yama sadhana, what should not be done in life, that is told. Então, para nós da mesma maneira a gente tem que aprender os yamas, o que deve ser feito e não ser feito na vida. Then niyam sadhana, what should be done by us, it is told. E aí, do mesmo modo, vem os niyamas, o que deve ser feito nesse mundo. When yama and the niyama is perfectly done, mind will remain at peace. Quando a gente aprender bem os yamas e niyamas, a mente vai se manter em paz. And that is why asana is called as sthira sukham asanam. You are at peace with yourself. E é por isso então que o asana vai trazer essa ideia de sthira sukham asanam. Você vai estar em paz consigo mesmo. So unless we are at peace with ourselves, we cannot grow materially or spiritually. E a não ser que a gente esteja em paz consigo mesmo, a gente não vai poder crescer materialmente e nem espiritualmente. After that, we are told pranayam, the method by which we separate the mind and the body. E depois que a gente aprendeu os asanas, então a gente vai para os pranayamas, que é a matéria na qual a gente aprende a separar, a distinguir o corpo e a mente. So these 4 techniques, yama, niyam, asana, pranayam, they are outside. Então essas 4 técnicas, yama, niyama, asana e pranayama,
elas são externas, but their effect is on the mind which is inside. mas os efeitos são na mente que é interna. Then before we go to the mind, dharana, dhyan, samadhi, we have to take care of the gateways. Mas antes da gente ir para a mente, para esse aspecto mais interno, dhyana, dharana e samadhi, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ir para esses portais. The world enters us through the gateways of our sense organs. E o mundo entra no nosso corpo, para nós, através desses portais que são os nossos sentidos. Therefore, we have to control our all faculties, and that is called as pratyahara. E em razão disso, a gente tem que controlar todos esses sentidos, todas essas faculdades, e isso é chamado de pratyahara. So, after we practice pratyahara, now we can start working on mind. Só depois, então, de a gente ter habilidades em pratyahara, é que a gente vai começar a poder trabalhar efetivamente com a mente. If we have not practiced pratyahara, we cannot work on our mind. Se a gente não conseguir praticar pratyahara, a gente não vai conseguir também trabalhar com a nossa mente. I'll give an example how we become frustrated and angry if we are not close our faculties. Ele vai dar um exemplo de como a gente fica frustrado e raivoso se a gente não consegue fechar ou controlar os nossos sentidos. See, the principle that I speak throughout the world is be happy. Um dos princípios que tem sido ensinado é seja feliz. One day after my lecture, one lady came and she was in a fighting mode with me. E um dia depois de uma palestra que ele deu, veio uma senhora falar com ele, mas ela estava querendo briga. And she became so angry. You are all the time telling be happy, be happy, be happy. Get married and show how to be happy. E ela falou então, o senhor está sempre falando, seja feliz, seja feliz, seja feliz, case e aprenda a ser feliz. So what was her approach? Marriage is a license to be miserable. E qual era essa abordagem então? O casamento é como você ter uma licença para ser um sofredor. And therefore, the moment she is to hear be happy, she is to become more miserable. Mas essa mulher então, quando ela ouvia ser feliz, ela se tornava mais sofredora. Because pratyahara was not practiced. Porque ela não praticava esse controle dos sentidos. You must have seen in this world, if somebody doesn't have money, he is very angry when he sees the rich man. Por exemplo, você deve ter visto no mundo, quando alguém não tem dinheiro, essa pessoa fica muito raivosa quando vê alguém rico. If somebody is frustrated and if he sees somebody cool, he becomes very angry. E uma pessoa que é frustrada, quando vê alguém muito legal, ela também fica muito raivosa. If somebody gets good sleep and the wife doesn't get the good sleep, so when the husband sleeps, the wife becomes very angry. E se o marido tem um sono de qualidade e a esposa não tem um sono de qualidade, quando ela vê o marido dormindo tão bem, ela fica também invejosa, raivosa. See? Therefore, pratyahara is necessary, that we do not allow the world to enter us. Então, pratyahara, sumarizando, é como se a gente não permitisse que o mundo entrasse na gente. So when pratyahara is practiced, then we work on the mind. Aí, só depois de pratyahara ter sido praticada, é que a gente pode praticar um trabalho com a mente. We only say the mind is disturbed, but can we define what is the meaning of a disturbed mind? A gente sempre fala que a mente está perturbada, mas a gente tem como definir o que é uma mente perturbada? When we say the mind is disturbed, exactly what do we mean? Quando a gente fala a mente está perturbada, o que é exatamente que a gente quer dizer? Can you spell it out? Can you tell somebody? Alguém tem como definir isso? What do you mean by the disturbed mind? O que quer dizer? Like, you know, this recording machine, it is disturbed. Como In the esse, same manner, mind is disturbed is what? como esse gravadorzinho, ele está sendo perturbado pelo movimento. Do mesmo modo, a mente perturbada é o quê? Like you are sitting, you are disturbed. Sometimes you change this posture, that is disturbed body. In the same manner, what do you mean by disturbed mind? Da mesma maneira, vocês estão sentados aí, uma hora você vira para um lado, outra hora você vira para o outro,
isso é um corpo que está sendo incomodado, perturbado. Da mesma maneira, o que é uma mente perturbada? See, when we go to the doctor will ask us, what's wrong with you? Oh, there is everything wrong with me. But what is wrong with you? I don't know. Da mesma maneira, quando a gente vai no médico, o médico pergunta, o que você tem? O que você tem? E a gente fala, me dói tudo, tá tudo errado comigo. E o médico então fala, mas o que é exatamente? Then the doctor will say, go to a psychiatrist. Aí o médico fala, olha, não é comigo que você precisa ir no psiquiatra. We must know, then only we can solve the problem. A gente tem que saber para poder resolver o problema. So friends, disturbed mind means the mind runs in 3 parameters. Uma mente perturbada é uma mente que corre em 3 parâmetros. The mind runs in time. Ela corre em tempo. The mind runs in places. Em lugares. The mind runs in objects. E em coisas. So, you are here. Now, instead of remaining here, this place, our mind starts running, okay, tomorrow we have to go, we have to pack this luggage, that luggage, when I came from there, so much, but here the luggage has increased, I don't know how it has increased. I never thought, in India the luggage also breeds. Me deu esse exemplo falando que a gente está aqui, mas a nossa mente está em outro lugar, está pensando amanhã nós vamos para tal lugar, e está pensando nas malas, em outras coisas, enfim. And this was a good place. We hope, in Chennai we get a good place to stay. We don't know what Marcos has organized. Então a gente está aqui, mas a gente está pensando, puxa, em Chennai, eu espero que tenha lá um bom hotel para a gente ficar, espero que o lugar seja legal. Eu não sei exatamente o que o Marcos reservou para nós. In short, where we are, there we are not. Então a gente ou está ou não está. Quer dizer, na verdade a gente está, mas a gente não está. This is how our mind runs from place to place. E esse é o exemplo que ele dá da nossa mente indo de lugar para lugar. When we see the beautiful scenario outside, we remember, oh, I had been to Peru, also it was so beautiful, almost like this. Por exemplo, quando a gente vê essas montanhas, esse cenário aí fora, a gente começa a falar, puxa, eu fui para o Peru uma vez e era tão bonito quanto isso. So you are here, but your mind has gone to Peru. Você está aqui, mas a sua mente foi para o Peru. Then our mind runs in time. E também a nossa mente, ela pode ir de tempo em tempo. Last time when I came to India, it was totally different. This time it is totally different. Por exemplo, a última vez que eu vim para a Índia, ela estava de um jeito, mas dessa vez está totalmente diferente. Last time when I came, there were many places, STD booths for dialing. Now in India, everybody has a mobile phone. I don't know what things are changing. Da última vez que eu vim, tinha várias cabines públicas para a gente telefonar, mas agora eu estou vindo aqui, está todo mundo usando celular, eu não estou entendendo. And this is how the old people, they never live in the present. They all the time talk about their childhood. E assim acontece com as pessoas mais velhas, elas nunca vivem no presente, elas estão sempre falando da sua infância. One parent asked me this question in USA. Uma pessoa fez uma pergunta para ele nos Estados Unidos. They said, Swamiji, when we were children, we were so nice to our parents, we were obedient and we were listening to them. Swami, quando a gente era criança, a gente era tão bonzinho com os nossos pais, nós éramos sempre obedientes e prestávamos atenção no que eles falavam. We were good children. Nós éramos bons filhos. But now you see the children are so terrible. Mas os filhos de hoje, o senhor sabe, eles são terríveis. What is the reason, Swamiji? Please tell me. Swamiji, qual é a razão disso? Por favor, me conte. So I told, we were lucky to have very good parents. A Swami falou, olha, nós tivemos sorte de ter bons pais. Our children are unfortunate to have dumb parents like us. Infelizmente, as nossas crianças de hoje não têm os bons pais que nós tivemos, né, no passado. We refuse to stay in the present. A gente se recusa a estar no presente.
So all the time mind goes in the olden days. Com essa recusa, a todo tempo a mente está voltando para o passado, aquele tempo dourado. And the mind also goes in the future. E também a mente pode ir para o futuro. And the future is nothing but worrying. E o futuro nada mais é do que preocupação. What is a worry? Worry is an attempt to solve a problem which does not exist. O que é a preocupação? A preocupação é uma tentativa de resolver um problema que ainda nem existe. We only imagine this is a problem and we only answer. A gente imagina que existe esse problema e a gente responde. You must have experienced this sometime when you go through the immigration and if one of the passengers is having some tussle with some immigration officer and you are standing there, you go on worrying, oh God, I should not go to you. Quando a gente vai passar na imigração e vê algum passageiro tendo algum desentendimento com o funcionário da imigração, a gente começa a falar, puxa, eu vou agora, eu não vou com esse, vou com aquele. Isso aconteceu com a gente, né? It happened to us. And then if he asks me like that, I just say like this thing. If she asks me like that, I just say like this thing. So the question answer goes inside. That is called as worry. E aí a gente está ali na fila e começa a pensar, se ela me perguntar isso, eu vou responder isso. Se ele me perguntar isso, eu vou responder isso. Ou seja, a gente está na fila ainda e já começa a dar respostas. And you go in front of the immigration officer, give your passport. E você vai então ali no balcão da imigração, dá o passaporte. He even doesn't look at you, go. Ele nem olha na sua cara, carimba e fala, pode ir. And then, oh God, I was so worried. E a gente fala, ai meu Deus, eu estava tão preocupado. See, this is how our mind makes a mess of our life. E é assim que a mente, então, ela acaba bagunçando com a nossa vida. So when we say the mind is disturbed, when we say we have to control our mind, we must know what is the disturbed mind. Quando a gente fala, então, minha mente está perturbada, eu tenho que começar a controlar minha mente, a gente precisa saber o que é uma mente perturbada. And once these things are clear, then the question comes, how do we control our mind with reference to time, space and object? E quando isso estiver claro e a gente souber exatamente o que é, a gente vai vir a pergunta, como eu controlo a nossa mente em relação ao tempo, espaço e as coisas? Now with reference to object, you must have done this thing in your life. Ele vai então agora falar em relação às coisas, aos objetos. When you see something somewhere you want to buy, oh it's so beautiful, I must buy it and hang it in my house. Quando a gente vê algo em algum lugar, a gente fala, nossa, isso é tão lindo, eu tenho que comprar e pendurá-lo em casa. And then once it is hanging there, in your whole life you don't even touch it. E enquanto ele estiver pendurado lá, durante a vida inteira você nunca mais vai pôr a mão naquilo. And in this manner we keep on accumulating so many things in our house that there is no place for us to stay. E da mesma maneira a gente vai acumulando tantas coisas na nossa casa que chega a um ponto que a gente não tem mais lugar para ficar. And these things are called as discussion pieces. Discussion? Discussion. They discuss on that. Ah, ok. Como se as coisas começassem a dialogar, discutir. So when somebody comes to our house, oh, this was in India, in Chennai, when I went, we were given food in a paper, organic plate. It was so nice, so I got one hanging here. Oh. Ele quis dizer, na verdade, que as coisas vão se tornar objetos sempre de fala, de discussão, né? Ou seja, a pessoa vai lá na sua casa e aquele objeto não tem uma função a não ser você falar do objeto. Olha, quando eu fui para Chennai, eu vi isso, e você fala sobre o objeto. A função dele é ser um objeto de fala, de discussão. The other person will not keep quiet. This is nothing. When I went to China, I got the clay things made, E aí então a outra pessoa vai falar, olha, a pessoa não vai ficar quieta, ela também fala, olha, mas você foi para Chennai, mas eu fui para China, então comprei lá alguma coisa da dinastia Ming. So we keep on comparing the things, we keep on discussing the things, and we want to accumulate the things. Então a gente vai só comparando as coisas, conversando sobre as coisas e acumulando as coisas.
And this is how our mind is all the time shattered in pieces rather than in peace. E ele fez um trocadilho também. É dessa maneira, então, que a nossa mente está sempre separada em vários pedacinhos do que estar em paz. Therefore, friends, control of mind means working systematically on the mind with reference to time, space and object. É por isso, amigos, que o controle da mente é trabalhar sistematicamente com a mente em referência ao tempo, espaço e aos objetos. First, we have to control the mind with reference to the place. Primeiro, a gente tem que controlar a mente em relação aos lugares. So when we sit for meditation, that time, when you are quiet, fix your mind in one spot in the Anahat Chakra. Então, ele está dizendo assim, quando nós sentamos para meditarmos, a gente tem que colocar a nossa atenção, um exemplo, colocar a atenção num lugar, num lugar específico, que seria esse chakra cardíaco. The mind must not go away from here anywhere. Nesse exercício, nessa técnica, a mente não deve ir para nenhum lugar além desse lugar específico. This is called as dharana. E é chamado dharana. Then we keep only one object, not too many objects, only one object in that one place. Então, além desse lugar específico, a gente vai manter um objeto específico ali. So we sit quiet in one place, one object. For example, you keep me in your heart. Então, por exemplo, você vai sentar calmamente nesse lugar e vai manter ali um objeto só específico. Por exemplo, vocês mantenham a imagem dele no seu coração. Why I told you to keep me in your heart, then you will never be miserable. Ele falou para vocês manterem a imagem dele no coração para nunca serem sofredores. Por quê? If you keep anyone else other than me, you will be miserable. Se vocês mantiverem a imagem de qualquer outra pessoa a não ser ele, vocês vão ser sofredores. Because I have nothing to give except happiness. Que ele falou, eu não tenho nada para oferecer além de felicidade. And all our relations give us nothing but miseries. Mas todas as outras religiões nos oferecem nada além de sofrimento. As outras pessoas. As outras? Ok, outras pessoas não oferecem nada além de sofrimento. Therefore, when you keep your mind in one place, think of something which inspires you, which makes you happy. Don't sit down and you think about Harry Potter. Então, quando sentar para meditar, pense em alguém, alguma coisa que te faça feliz. Não fique pensando no Harry Potter. You can never be at peace. Senão você nunca vai estar em paz. Because the moment Harry Potter comes, the whole building and the ghost world will come. Porque no momento que o Harry Potter vier, todas as coisas, fantasmas e tudo mais vão vir também. So keep the mind in one place, one object. Então, mantenha a mente num lugar e num objeto. And object should not be an inert object. Inert means like this. Dead object. Ok. O objeto não deve ser algo inerente, sem vida, morto, inanimado. So the object should be animate object, a living being. Tem que ser um objeto animado, com vida, um ser que tenha vida. So when you sit down and keep your mind here and think of me, I am a living being at least now. Então, se você sentar para meditar e pensar nele, nessa região do coração, ele está dizendo, eu sou um ser humano, pelo menos até agora. If you take the support of any inanimate object, you will also become dull. Se você arrumar uma imagem de um ser, de um objeto sem vida, você também vai caminhar para estar sem vida, inanimado. Now, the third thing is samadhi. E a terceira, então ele falou do dharana, dhyana e agora o terceiro, samadhi. Mind is fixed in one place with one object for a long time. A mente então estará fixa num lugar, em somente um objeto e por um tempo bastante longo.
These three things together, when it happens, then it is called as Sanyama. Essas três coisas combinadas, quando se dão juntos, são chamadas de Sanyama. Sanyama means a freedom to apply our mind to anything for any length of time without efforts. Então, essa palavra significa a liberdade para aplicar a nossa mente em qualquer coisa, pelo qualquer tempo que a gente quiser e sem esforço. So we started from the Yama and we conclude in the Sanyama. A gente começou com Yama e concluiu no Sanyama. And when Sanyama happens, then you start living in meditation. Quando acontece o Sanyama, você começa a viver em meditação. Then you don't do meditation. Você não faz mais meditação. You are 24/7 in meditation. Você está o tempo todo em meditação. This is what is the meaning of Yoga Shastra for the three types of students. Esse então é o significado do Yoga Shastra dos três tipos de alunos. Therefore, as we are evolved in our life, that attracts us. Dessa maneira então, quando a gente vai caminhando por esse caminho, a gente se sente atraído por essas questões. And all these things, whether it is level 1, 2 or 3, all of them ultimately boil down to pure love. E não importa se é nível 1, ou 2 ou 3, no final todos eles vão se transformar em puro amor. When the first one we spoke about is Abhyasa Vairagya Abhyam Tandirodaha, that quality of the mind is the one which has got highest understanding. O primeiro tipo que ele falou, que ele mencionou em sânscrito, é aquele tipo que tem uma compreensão muito elevada. When there is understanding, there is pure love. Quando tem essa compreensão, tem um amor puro. When there is misunderstanding, it is attachment, it is not love. Quando tem essa má compreensão, isso é apego, isso não é amor. When we do the Kriya Yoga, we are alert. Quando a gente faz o Kriya Yoga, então, a gente desenvolve a atenção. Alertness is the sign of pure love. E essa atenção também é um sinal de amor puro. When we love somebody, we know everything about that person. Quando a gente ama alguém, a gente sabe tudo, qualquer detalhe sobre essa pessoa. And then we remain alert all the time. E aí a gente está alerta o tempo todo. And when we follow the third path, E quando a gente alcança então esse terceiro caminho, when our mind is fully integrated quando a nossa mente está completamente integrada and fully available to us, e completamente disponível para nós mesmos, that mind is nothing but joy and happiness. essa mente nada mais é do que felicidade e alegria. Love expresses as joy and happiness. O amor se expressa através da felicidade e da alegria. Love can never express as misery. O amor nunca pode se expressar através do sofrimento. If I tell my friend Marcos, Marcos, I love you, but I am very miserable because of you. Ele falou, se eu falo para o meu amigo Marcos, Marcos, eu te amo, mas eu sofro tanto por sua causa, It cannot happen. isso não é amor. Therefore, whatever path we follow, that is not important. Does it come down to pure love in our heart or not? That is important. Não importa o caminho que a gente escolha para seguir, importa que se desenvolva esse amor puro no nosso coração, isso é o mais importante. And when the love starts manifesting through us, then we have practiced yoga correctly. Quando o amor começa a se manifestar através da gente, é um sinal de que estamos praticando yoga corretamente. And when we practice yoga, but there is a desert, there is no pure love in our heart, then we are only practicing the gymnastics and not yoga. Mas quando a gente faz yoga, mas não consegue desenvolver esse amor puro no nosso coração, nós estamos fazendo simplesmente ginástica, alongamento, mas não yoga. Yoga opens the ocean of pure love in our heart. O yoga abre esse oceano de amor puro no nosso coração. See friends, nobody comes to us because of knowledge. Veja amigos, ninguém vem pra gente
por causa do conhecimento. Nobody comes to us because of money. Ninguém vem pra gente através do dinheiro. People come to us because of love. As pessoas se aproximam, elas vêm para nós através And do amor. if the love doesn't inaugurate its presence in our heart, as the student of yoga, we have gone the wrong way. E se o amor não é algo manifestado no nosso coração e para os alunos de yoga, a gente então tomou o caminho errado. I'll tell you a small story before I conclude. Ele vai contar uma história antes de concluir. Once there was a person who was going somewhere on foot in Bombay. Então ele está contando de uma pessoa que uma vez estava indo a pé em Bombay, ela estava indo para algum lugar em Bombay. And he saw one beggar. E ele viu então um pedinte. So he wanted to give him some money. E essa pessoa então queria dar para o pedinte algum dinheiro. So when his hand went like this, the beggar became, oh, I am going to get something. With great hopes he came to the man. E aí o pedinte então, quando viu que a pessoa ia colocar a mão no bolso, ele já imaginou, eu vou conseguir algum dinheiro, e já começou a estender a mão. And when this man put his hand in his pocket was picked. Mas quando essa pessoa colocou a mão no bolso, esse homem que estava andando, ele percebeu que tinha sido roubado, o bolso estava vazio. And he had no money in his pocket. E não tinha dinheiro no bolso. Now the beggar came with a hope, I will get something. E o pedinte veio com aquela esperança que ia conseguir alguma coisa. This man didn't have anything, so he caught hold of the hand of the beggar and said, Então esse homem que não tinha nada, então ele segurou a mão do pedinte e disse: my dear friend, I am extremely sorry. I gave you hopes, but somebody has pickpocketed my pocket. I cannot give you. I am extremely sorry. E essa pessoa falou: meu amigo, eu sei que você está esperançoso, é o que eu posso te dar, é isso, porque na verdade alguém veio e me roubou, eu não tenho nada de material para te dar. The beggar said, sir, in my whole life, nobody has taken my hand in his hand with such a great love. E aí o pedinte falou: meu amigo, em toda a minha vida, nunca alguém segurou a minha mão com tanto amor. See, friends, your $100 have zero value without love. Veja, amigos, uma nota de $100 não vale nada sem amor. And if yoga can kindle this pure love in our heart, then we are the students of yoga. Se o yoga conseguiu desenvolver esse amor puro em nosso coração, nós somos verdadeiramente alunos de yoga. Therefore, don't limit yourself. Yoga means only the acrobatics. Então, Yoga means only, no, I am a yogi and you are useless. No. Então não se limite a pensar que yoga são só acrobacias ou a ficar julgando os outros dizendo eu sou um yogi, você é uma pessoa sem utilidade. Thank you very much. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.